que eu colocou aqui, saiba mais sobre utilidade, uma forma alternativa de descrever as preferências e a otimização. Então, temos utilizado as curvas de indiferença do consumidor para representar as preferências do consumidor. Outra forma comum de representar preferências é por meio do conceito de utilidade. Utilidade é uma medida abstrata de satisfação ou felicidade que um consumidor ele obtém de um conjunto de bens. De acordo com os economistas, um consumidor ele prefere um conjunto de bens a outro se o primeiro oferece mais utilidade que o segundo. Então, a utilidade, portanto, vai buscar fazer essa medição abstrata, né, da satisfação e da felicidade, de como essa combinação é útil para o consumidor. As curvas de indiferença e utilidade, elas estão estreitamente relacionadas. Como o consumidor prefere os pontos que estejam em curvas de indiferença mais elevadas, os conjuntos de bens que estão em curvas de indiferença mais elevadas, portanto, proporcionariam ou proporcionam maior utilidade. Então, curva de indiferença mais elevada, mais à direita, mais para cima, proporciona aparentemente, portanto, mais utilidade. Como o consumidor fica igualmente satisfeito em todos os pontos que estejam em uma mesma curva de indiferença, todos esses conjuntos proporcionam, portanto, a mesma utilidade. Então, como a gente já falou, então, se eu tenho uma curva de indiferença e eu tenho nela o ponto A, B, C ou D, estes pontos apresentam combinações diferentes, mas apresentam a mesma satisfação ou a mesma utilidade. Portanto, todos esses conjuntos de pontos, eles proporcionam a mesma utilidade para o consumidor. Podemos pensar em uma curva de indiferença como se fosse uma curva de utilidade igual. Então, tudo que você tem naquela curva possui a mesma utilidade, possui a mesma satisfação. A utilidade marginal de qualquer bem é o aumento da utilidade que o consumidor obtém de uma unidade adicional do bem em questão. Então, utilidade marginal, eu adiciono uma unidade de bem e vou ver quanto de utilidade este bem a mais me proporciona. Supõe-se, portanto, que a maioria dos bens exibe uma utilidade marginal decrescente, porque aí é a questão deste raciocínio neoclássico. Então, a utilidade marginal decrescente vai dizer o seguinte: quanto mais de um bem o consumidor tem, menor é a utilidade marginal proporcionada por uma unidade a mais do mesmo bem. Então, aquele conceito que é o mesmo conceito que a gente já viu em capítulos anteriores sobre a lei dos rendimentos decrescentes. Então, quanto mais eu tenho de um bem, menos útil este bem fica. Então, quanto mais eu tenho deste bem, menos utilidade este bem adicional me proporciona. Então, quanto mais, menos útil é a unidade adicional deste bem que eu obtenho. Portanto, em um determinado momento, adicionar mais bens, ou como no nosso exemplo, em determinado momento, consumir mais Pepsi não trará satisfação ou não trará utilidade, e comer mais pizza também não trará utilidade, porque a utilidade marginal ela é decrescente. A maioria dos bens proporcionam ou apresentam esta lei econômica. A taxa marginal de substituição entre dois bens depende, portanto, de suas utilidades marginais. Por exemplo, se a utilidade marginal do bem X, a utilidade marginal, eu adiciono uma unidade do bem X, mas ele é 2 vezes mais útil do que a utilidade marginal do bem Y, então eu adiciono uma unidade do bem X e essa satisfação é o dobro de uma unidade marginal do bem Y. Então, o indivíduo ele precisa de 2 unidades do bem Y
para compensar a perda de uma unidade do bem X. Portanto, a taxa marginal de substituição, neste caso, é igual a 2. Então, a utilidade marginal vai, portanto, entre a utilidade marginal e a utilidade marginal de substituição, ela vai revelar o quanto o indivíduo vai aceitar trocar de um bem pelo outro para encontrar a mesma satisfação, para compensar a perda de um e o ganho de outro. Então, neste caso, eu preciso de 2 unidades do bem Y para trazer a mesma satisfação de uma unidade adicional do bem X. Então, essa relação, essa taxa marginal de substituição de 2 para 1 é a minha taxa marginal de substituição lá graficamente, portanto, aquilo que vai fazer com que eu compreenda qual é o nível de substituição de um bem pelo outro. De maneira mais geral, a taxa marginal de substituição e, portanto, a inclinação da curva de indiferença é igual à utilidade marginal de um bem dividida pela utilidade marginal de outro bem. Claro que, naturalmente, aqui seria, digamos, 2 dividido por 1, que resultaria em uma taxa marginal de 2. Então, é igual à utilidade marginal de um bem dividida pela utilidade marginal do outro bem. Então, 2 dividido por 1 ficaria 2. Então, neste exemplo aqui, neste parágrafo, a taxa marginal de substituição permanece igual a 2. A análise da utilidade nos proporciona outra maneira de descrever a otimização do consumidor. Lembre-se de que, vamos subir aqui, lembre-se de que no ótimo do consumidor, a taxa marginal de substituição é igual à razão entre os preços. Portanto, isso quer dizer o seguinte, então, a taxa marginal de substituição é a razão entre os preços. Então, isso vai significar o quê? Que a taxa marginal de substituição é o preço do bem Y dividido pelo preço do bem, preço do bem X dividido pelo preço do bem Y. Como a taxa marginal de substituição é igual à razão das utilidades marginais, podemos descrever essa condição de otimização como, portanto, a utilidade marginal do bem X dividido pela utilidade marginal do bem Y vai ser, portanto, a divisão do preço do bem X dividido pelo preço do bem Y. E podemos reorganizar essa expressão para chegar ao seguinte: a utilidade marginal do bem X dividido pelo preço do bem X é igual à utilidade marginal do bem Y dividido pelo preço do bem Y. Então, uma forma de organizar essa expressão para chegar, portanto, a este raciocínio. Então, esta equação apresenta, portanto, uma interpretação bem simples. No ponto ótimo, a utilidade marginal por dólar gasto com o bem X vai ser igual à utilidade marginal por dólar gasto com o bem Y. Por quê? Porque se essa igualdade não se mantiver, o consumidor ele poderia aumentar a utilidade gastando menos com o bem que proporciona a ele menor utilidade marginal por dólar e mais com o bem que proporciona maior utilidade marginal por dólar. Então, veja aí como seria isso na prática. Quando os economistas debatem a teoria da escolha do consumidor, podem, portanto, expressá-la usando diferentes palavras. E aí, claro, aqui as palavras utilizadas pelo livro do Menkil é uma forma de enxergar essa introdução à economia ou enxergar essa teoria. Se você for a um manual de microeconomia mais avançado, você vai ver que o autor pode utilizar outras expressões para determinar as mesmas coisas. Então, um economista, portanto, poderia dizer que o objetivo do consumidor é maximizar a utilidade. Então, alguns livros, alguns manuais vão utilizar a expressão utilidade. Outro poderia dizer que o objetivo do consumidor é situar-se na curva de indiferença mais elevada possível. O primeiro economista concluiria que no ótimo do consumidor, a utilidade marginal por dólar é a mesma para todos os bens, ao passo que o segundo economista concluiria que o ótimo do consumidor fica no ponto em que a curva de indiferença é tangente à restrição orçamentária. No fundo, essas duas formas de enxergar a mesma coisa dizem a mesma coisa. Então, trata-se, portanto, de duas formas de enxergar, de duas maneiras de dizer a mesma coisa que nós já falamos aí nos tópicos anteriores, abordando esta questão
da escolha do consumidor. Portanto, mais um auxílio. Então, claro, vários manuais de economia, né? Então, esse é um manual de um autor norte-americano. Se a gente pegar um manual feito por professores brasileiros, você pode ter a utilização de expressões diferentes, mas que designam a mesma coisa. Ok? Opa, avançamos aqui. Bem, o próximo tópico é o tópico que vai abordar aqui como